Olá, inscritos, irmãos e testemunhados e apreciadores do canal Geraldo Carolino CCB, continuando a série de testemunho sobre libertação espiritual. Hoje eu quero relatar uma missão que Deus deu para mim, mais a minha esposa, no estado do Paraná. Isso foi mais ou menos 2003, mais ou menos por aí. Nós fomos, eu e minha esposa e um irmão. Nós tivemos uma missão de 7 dias Paraná, na Grande Curitiba. Nós foi aí mesmo no bairro do Pinheirinhos. Ali, irmão Deus, nós buscamos a palavra, Deus confirmou. E nós viajamos, eu e minha esposa. Nós ficamos 7 dias em Curitiba. Fizemos bastantes visitas, Deus abençoou nós bastante. Quero contar uma parte, já que o testemunho é curto, eu vou aproveitar para contar essa parte também. E nessas congregações que nós congregamos numa congregação chamada Veisópolis. E o Senhor confirmou nós ir nessa congregação. E quando nós chegamos nessa igreja, uma igreja de porte médio para a grande, uma irmandade muito fervorosa. Eu sou visitando, eu falando em línguas. Irmãos, e quando a gente sai em missão na obra de Deus, a gente esteve preparado para tudo. E o irmão que andava comigo, cooperador de Pinheirinho, eu vou citar o nome dele, porque ele nem também não está no ministério também mais, e não é bom citar o nome das pessoas. Então eu vou falar, mas não vou falar o nome nem das pessoas e nem da irmandade. Nós estivemos na casa deles. Nós estivemos na casa de uma família conhecida nossa ali no bairro de Pinheirinhos. E esse irmão todo dia levava nós para fazer visita, para congregar. E foi um dia, ele falou: irmão Geraldo, o Senhor me pôs no coração de eu levar o irmão numa congregação. Nós congregamos lá hoje. Ele não falou para mim a necessidade que tem na igreja. E, irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu costumo chegar na igreja e orar. E eu cheguei na igreja e eu orei. Quando eu orei na igreja, nem passava da minha cabeça isso aí, né? O Senhor me revelou uma palavra, 2 de Joel. Eu falei: isso é coisa da cabeça minha, né? Fiquei em paz. E o irmão arrumou um lugar para me sentar lá, que eu já era deficiente visual. E aí os irmãos do ministério insistiu muito para me atender o culto. E eu falei: não, irmãos, eu não tenho ministério de atender o culto. Não, mas nós sentimos do irmão atender para nós. Eu falei: não, irmão, fique em paz. Se o Senhor me fizer saber de eu levantar no testemunho e contar um testemunho, uma obra que Deus preparou, tudo bem, mas atender eu não vou atender, não. Aí o irmão, eu não sabia, não conhecia a irmandade. Aí o irmão, tinha até um ancião lá, que não era dali, é de Curitiba. Aí ele foi e atendeu o culto. E começou o culto. Eu senti, irmãos, que aquele culto estava muito virtuoso. E a irmandade falando em língua toda hora, e manifestando e tudo. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. E
Aí deu na hora da testemunhança, eu levantei para entregar a saudação, como a gente normalmente faz quando vai congregar fora, e pegar a saudação. Se eu não voltasse para congregar mais, né, eu ia levar a saudação daquela igreja. E quando eu terminei, que eu ia sentar, um daqueles irmãos anciãos que estava ali pediu para me sentar na frente. E eu sentei ali, né? Já que eles estavam me levando pela mão, né? Eu não conhecia a igreja, sou deficiente. E pedi o irmão que estava me conduzindo para sentar lá no primeiro banco, então eu fiquei sentado lá. O irmão que chegou lá da palavra, esse irmão ancião anunciou para a Irmandade: ó, Irmandade, nós, mediante a situação que os irmãos sabem que nós estamos aqui, eu pedi ao senhor enviar esse irmão aí, né? E, pro senhor, e nós nem vamos pedir para o senhor revelar a palavra para nós hoje, porque o senhor já revelou para mim que ele revelou a palavra para esse irmão. E aí, irmão, até aí então eu não sabia de nada. Aí, depois de muita insistência, eu levantei, falei, Deus seja louvado. O irmão ancião que estava na presidência perguntou qual a palavra que Deus tinha me revelado. Eu falei, leu a palavra. E falou, irmão, agora fica à vontade para exortar a palavra. Irmãos, quando eu levantei, que a igreja viu que eu ia ser disseminado a palavra, mas foi uma manifestação, né, muito grande mesmo. Né? E aí eu já fiquei preocupado, mediante que o irmão falou, e a manifestação que estava a igreja, mas o senhor havia feito saber que eu tinha uma missão ali, e certamente que aquela era uma das missões. Aí o senhor deu a exortação da palavra. Irmãos, o senhor tomava aquela igreja numa virtude, num poder do Espírito Santo. E os irmãos do ministério tudo falando em língua, a Irmandade tudo falando em língua. E eu fiquei sem entender nada. Aí, terminou a exortação da palavra. Eu falei, Deus seja louvado, e sentei. Quando eu sentei, levantou um outro irmão ancião e falou assim, Irmandade, os irmãos sabem porque nós estamos aqui. Nós reunimos e pedimos para Deus, se nós fosse por nossa mão, porque dizer que seria uma perseguição, ou fazendo de nós bem. Então nós pedimos para o senhor mandar um irmão que não sabia nada do assunto, de preferência um irmão de outro estado. O senhor enviou esse irmão aí. Além de não ser daqui, não conhecer nós aqui, e ainda é deficiente visual. Então, irmão, nós viemos aqui hoje para sentar o encarregado de orquestra desta igreja. Mas mediante a palavra que Deus deu na boca do irmão, nós não vamos sentar o irmão. Ao contrário, ele tem ampla liberdade diante de Deus para servir a Deus no ministério dele. Eu, irmão, não procurei saber por que eu estava sentando o irmão, o que tinha acontecido, né? E aí depois, irmão, que terminou o culto, aquele irmão que estava me conduzindo, falou, irmão Geraldo, agora nós vamos para a casa do irmão encarregado de orquestra daqui. E aí eu não tinha como, irmão, falar que não ia, porque eu estava, o irmão, que estava me levando para tudo enquanto é lado, né? E esse irmão era do ministério oficial, né? E eu fui com ele. Irmão, quando chegou na casa do irmão, era um irmão muito bem de vida. Então, a casa do irmão, tinha um aquário dentro da casa, que era quase o tamanho de uma piscina. E tinha um jardim
suspenso dentro da sala dele, era uma maravilha. Irmãos, quando eu cheguei lá na casa do irmão, que eu estou fazendo, eu falei, mas como que o irmão sabe isso que o irmão é cego? Mas a minha esposa, quando eu saí com ela, que havia as coisas, novidades assim, depois ela descreve para mim certinho, ela fala para mim. Aí ela falou tudo isso aí para mim. Irmãos, a casa do irmão estava repleto de irmandade. Estavam alguns daqueles anciães lá, cooperadores, e os irmãos do ministério, a orquestra em peso. E foi aquela alegria, irmãos. Então, foi uma das partes dessa missão que Deus nos mandou. Mas a missão que Deus tinha mandado, irmão, era uma necessidade espiritual. Porque tinha um nosso irmão, que era meu conhecido, e ele era músico, não estava tocando ainda, que não estava. Mas ele já tocava assim na igreja, participava de ensaio. Irmão, e levantou uma perseguição espiritual contra esse irmão, que ele estava quase perdendo a graça de Deus. Que tinha uma mulher, irmãos, vamos dizer que, denominando, não vou falar o nome, mas denominando para um personagem da Bíblia, uma Jezabel, entrou na vida desse irmão e tinha dominado o irmão. Ele era irmão solteiro ainda, relativamente jovem. E essa mulher, irmãos, ela morava num daqueles prédios, que os irmãos moravam nos predinhos de apartamento, e ela morava num daqueles predinhos ali. E, irmão, e o adversário tinha pegado aquela mulher, e através dela ele pegou o irmão também. Irmão, e quando esse irmão era irmão músico, e naquele tempo aquela tal Vera Fischer da Rede Globo estava em alta. Mas quando eu cheguei na casa desse irmão, que a mãe dele levou eu no quarto dele, o quarto dele era forrado de pôster dessa Vera Fischer e de outros artistas da Globo e outros artistas famosos. Pôster, quarto dele grande no apartamento, o quarto todo forrado com fotografia desse pessoal artista e tudo aquilo ali. O Senhor me fez saber que era um espírito que tinha tomado esse irmão. E aí, irmãos, nós estávamos esperando Deus dar ordem. A gente agir, porque para todas as coisas tem a hora e tem o tempo certo. E quando um dia eu estava fazendo uma visita na casa de um determinado irmão. Aí os irmãos vieram correndo, meu irmão Geraldo, vamos lá. Na escada da irmã fulano de tal, que o espírito pegou o irmãozinho. Ele está lá possesso, e está falando que vai se matar. Irmão, e aconteceu o seguinte. Esse irmãozinho tinha um carro. E ele trabalhava com vendas. Ele podia fechar o carro da maneira que ele quisesse fechar. Quando ele saiu para trabalhar, a mulher já estava lá dentro do carro dele. Irmão, era uma coisa terrível. Perdão. Aí esse dia, irmãos, o adversário pegou ele e nós estávamos numa visita, nós abreviamos a visita e fomos lá na casa da mãe desse irmão jovem. Chegou lá e ele tinha acabado de sair. E lá, irmão, tem um viaduto lá. Ele saiu com o carro, disse que chegaram naquele viaduto, ia se jogar com o carro em cima do viaduto. Mas Deus, quando Ele manda, Ele recomenda, irmãos. E chegamos ali, abrimos uma oração, e o Senhor me deu a graça de orar. Quando eu estava mais ou menos no meio da oração, irmãos, o Senhor mandou um anjo ali,
e falou para mim dar uma ordem na oração. E o Senhor mandou eu dar uma ordem naquela oração. Chamar aquele espírito que tinha pegado aquele irmão e voltar ali. Ali o Senhor dá a graça de mandar ele embora. E ali o Senhor, irmão, deu a graça de ele expulsar aquele espírito. E quando nós estávamos na oração ainda, irmãos, na minha determinada oração, aquele moço voltou, não se julgou do viaduto, e irmãos, e ajoelhou na oração, e Deus nos ajudou, e o Senhor deu a graça de mandar aquele espírito, ou aqueles espíritos, embora em nome do Senhor Jesus. O Senhor libertou aquele irmão, ele afirmou na orquestra, foi oficializado, o Senhor preparou um casamento para ele casou com a irmãzinha, e assim Deus fez essa obra, e o nome de Deus está sendo glorificado. E assim, irmãos, o Senhor nos abençoou bastante, e na capital do Paraná, né? E porque o Senhor, irmãos, é que eu digo sempre para os irmãos que me conhecem, eu não considero que eu tenho dom nenhum. Mas quando o Senhor quer, ele toma a gente, como toma qualquer irmão, pode usar qualquer um irmão, né? E o Senhor teve uns tempos, estava com esse dom aí. Acabei que tinha essa necessidade espiritual. Deus mandava lá, revelava o que era a gente ir. Chegava lá, o Senhor dava graça de pôr a casa, a família, ou a pessoa ser libertar desses espíritos imundos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que foi mais uma vitória que Deus deu para nós. Mas a minha esposa, que tem sido, desde que nós casemos, irmãos, já é testemunhado da graça, né? E ela é minha fiel companheira. Nós já estamos entrando nos 50 anos de casado, louvado seja Deus. E graças a Deus, irmão, as lutas têm sido muito grandes, talvez dividir nós, por alguma pé de tropeço, mas graças a Deus, até hoje, um pouquinho errante, ainda não sei fazer a vontade de Deus, e não sei, irmão, servir a Deus como o Senhor merece, mas o Senhor tem trazido nós até aqui, em muitas obras de evangelização em cidades que o Senhor tem enviado, inclusive falando assim, eu quero contar um testemunho rapidinho também. Uma vez o Senhor me deu uma revelação, irmão, que eu ia numa cidade, e aquela cidade, irmãos, não estava tendo culto mais na congregação nossa salinha que tinha ali, que os pessoais das outras denominações juntou, e quando era dia de culto eles faziam um cordão humano na porta da igreja, e não deixava a irmandade entrar na congregação. E um dia o Senhor me deu uma revelação, irmãos. E eu rumei para aquela cidade, com a minha esposa, meus filhos, que o tempo era pequeno. E chegando ali, eu contei a revelação com a irmã. Eu falei, irmão, eu sei onde que é isso aí, né? O dia que o irmão quiser ir lá, nós vamos lá. Aí, irmão, eu perguntando para a irmã, ela falou, antes nós vamos na casa do pastor que está coordenando esse movimento aí. E, irmão, eu fui na casa do pastor, eu contei para ele que Deus tinha mostrado ele para mim lá em São Paulo,
com aquela roupa, na casa dele. Ele ficou muito alegre. E ele chamou o pessoal da congregação do povo do Glória. E ele falou para mim assim: então, irmão, vai lá na minha igreja, você vai presidir um culto para nós lá e vai contar para a igreja que eu sou homem de Deus, que Deus me mostrou eu para o irmão lá em São Paulo, e o Senhor mandou o irmão aqui para vir congregar conosco. Falei, irmão, vou buscar a palavra. Não vou tratar com o irmão que eu vou, não. Mas se o senhor confirmar e ordenar, eu vou. É lógico, irmão, que o senhor ia confirmar, porque o senhor já tinha mandado nós lá. Mas como as coisas de Deus, tudo tem a hora e o tempo certo, eu fui congregar e buscar a palavra. E o senhor mandou o vaso do oleiro que se quebrou. Se não me engano, é 15 ou 18 de Jeremias, agora me faltou na memória aqui. E ali, irmão, o dia determinado, eu falei com ele que eu ia lá um dia de culto. E Deus preparou que eu fui congregar naquela denominação. Ai, mas chegou lá, aquele homem queria que eu atendesse o culto. Eu falei, não, eu não vim aqui para atender o culto. Se eu atender, e no final do testemunho eu levanto e conto. Ele concordou, irmão, abriu o culto. Chegou na hora da testemunhança, eu levantei para testemunhar e contei a revelação que Deus tinha me dado. Ele antes falou, exortou a igreja, para vocês saberem que eu sou homem de Deus. O Senhor mandou esse irmão lá do Glória, né? E falou até coisa que eu não era, irmão. Que eu era homem de Deus, não sei o que era mais, aquilo. Eu era profeta, e eu não sou nada disso. Não. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. E aí, mas aí, irmão, eu levantei para dar o testemunho. E quando eu estava contando o testemunho, o Senhor falou dentro do meu coração. Conta como que eu te chamei nessa graça, como que eu revelei a minha graça para você. Aí eu peguei e contei. E quando eu contei, irmãos, o Senhor mandou eu convidar eles para congregar comigo na congregação. E eu convidei, irmão, e aquele homem estava tão feliz de falar para aquela igreja que Deus conhecia ele, sabia o endereço dele, que Deus mostrou o endereço dele, o nome dele, e mostrou também ele. Então ficou cheio, parecendo um pavão, né? E pegou, quando ele subiu para dar continuidade no culto, ele não chamou, ele ordenou a igreja. Próximo domingo, eu vou alugar um ônibus e vão todo mundo lá na igreja do Glória. Vão pagar visita para o irmão, lá da congregação. Irmão, eu não sabia. Eu estava na região ali de Caratinga e Patinga, Minas Gerais. E durante a semana aconteceu alguma coisa, que o irmão Taqueuara, que é ancião na época de Patinga, não sei se é ainda, parece que agora ele é ancião de honra, devido à idade dele, acho que ele não está atendendo mais. Ele tinha marcado um batismo especial para domingo, que eu não sabia, e eu convidei eles para congregar no domingo. E aí, irmão, o senhor tomou aquele japonesinho, irmão Taqueuara. Ele é um japonês muito usado de Deus. Irmão, Deus tomou aquele irmão dentro do tanque das aulas do Santo Batismo. Irmão. O pessoal daquela igreja foi descendo um após um nas aulas do Santo Batismo. Deus chamou todo aquele pessoal nas aulas do Santo Batismo, de modo, irmão, que até a mulher do pastor Deus chamou. Então depois ele não teve mais como ele prosseguir, porque Deus chamou todo o pessoal da igreja dele. Deus foi tudo para a congregação. Aquele homem ficou muito bravo comigo, irmão. Disse que ia me pegar e me bater, porque falou que eu era ladrão de alma. Irmão, mas eu só dei o testemunho que Deus mandou dar e contar a revelação que o Senhor mandou contar. Quem atendeu o batismo foi irmão Taqueuara.
Foi o dom de Deus que agiu, não foi eu. Eu peguei, morava em Osasco nessa época, terminou minha missão lá, e eu voltei para Osasco de novo, e continuei tocando a minha vidinha, né? Eu estava trabalhando ainda em firmas, né? Esse tempo eu estava de férias. Terminou minhas férias, eu voltei para Osasco, São Paulo, e fui trabalhar, né? Até quando Deus, mais para frente, Deus me deu minha aposentadoria. Então, irmãos, é obra que Deus faz na vida da gente, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o império e todo o louvor, desde agora e para sempre. Aqueles que estão me ouvindo que não é inscrito no canal, pode se inscrever sem medo de qualquer coisa, porque eu não ganho dinheiro com esse canal Geraldo Carlinhos CCB. Se inscreva e deixe seu recado, o seu joinha, o seu like, para que nós possamos continuar servindo a Deus. Assim eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.